sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. É isso aí, estamos de volta com o seu programa Conversa Online, voltando nessa nova temporada e esse ciclo, né, importante aqui nessa temporada, o ciclo que eu chamo da comunicação, né? Tô trazendo aí alguns comunicadores, né? E hoje estou aqui com uma grande comunicadora da nossa cidade, né, da cidade de Jandira aqui, que é a nossa amiga Beatriz Regiane. É isso mesmo? Olá, Cole. Tudo Olá bem? a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer receber você aqui no estúdio Mídia Oeste para a gente comentar um pouco sobre comunicação. Estamos nesse ciclo falando sobre comunicação e esses personagens da comunicação. A primeira pergunta vai de encontro a isso. A Beatriz, na hora lá de gravar a entrevista, é a Beatriz ou é um personagem? É a Beatriz. É a Beatriz? É a Beatriz. Nós estudamos antes de todas as pautas, então tem os roteiros, algumas pautas que surgem também no dia a dia mais rapidamente, mas tem toda a preparação. Mas eu sempre procuro manter a minha essência em tudo que eu faço. Através do profissionalismo, tem a Beatriz Regiane, pessoal, mãe, por trás também. Sim, nós vamos falar um pouco da sua história, mas tem momentos que você também deixa de ser um pouco jornalista, e eu tô falando da história no geral, para ser atriz também, não é verdade? O meu nome já tem Beatriz, né? É atriz, né? Fiquei sabendo de várias histórias e a gente vai falar de algumas aí engraçadas, né? Nesse contexto todo. E fazem parte aí da carreira, da profissão. E Jandira tem sido uma cidade que te acolheu aí há algum tempo, né? Você tá aí há um pouco mais de um ano na prefeitura, né? Tá fazendo aí... No começo você começou fez muito aquele O Minuto, né? Que era o jornal do Minuto. Hoje todo mundo já conhece a Beatriz por onde ela vai. Já fiquei sabendo que pedem autógrafo, querem tirar fotos, né? E como é que você lida com isso? O que você pensa sobre isso? Você, claro, acredito que você fica muito feliz, né? E Jandira é uma cidade pequena, então eu sei que as pessoas na rua querem, Beatriz, me dá um autógrafo, né? E eu sei que você também, já fiquei sabendo que você atende essas pessoas aí maravilhosamente, dá uma atenção. E isso para você, o que você acha que pode ser isso? Porque as pessoas te veem na tela e aí quando te vêem lá no mercado, na rua, por onde você anda, querem ter esse contato. O que você acha que é isso? Você acha que é um fruto do seu trabalho, da forma que você faz? O que você sente naquele momento quando alguém vem te pedir, se eu te pedisse agora, me dê um autógrafo? Que bate-papo incrível para começarmos logo com esse tema. É bem pesado, logo de cara. Emoção à flor da pele. Realmente é emocionante. Para mim é extremamente gratificante toda essa situação. Literalmente é a concretização do sonho da minha vida sendo concretizado, realizado da melhor maneira possível. Além de ser completamente apaixonada por comunicação, eu sou extremamente apaixonada por pessoas, por gente. Então gosto muito do ser humano, esse negócio de contato, união. Então hoje, fazer o meu trabalho e ver o reconhecimento, não somente dos colegas de trabalho, dos nossos gestores, como também dos munícipes, é muito acolhedor e é aquela sensação de que o trabalho está valendo a pena, que o ser humano está buscando a constante evolução e que realmente faz nós enxergarmos o outro de uma maneira humanizada. Essa é a chave. Que legal, uma boa resposta, viu? Meu amigo Brando Oliveira mandou um abraço para ele, ficaria feliz com essa resposta. Foi muito feliz na sua resposta, parabéns. E na cidade de Jandira, eu sei que você chegou. Como que foi aquele primeiro momento, né? Porque eu sei que você tem uma trajetória e a gente vai comentar sobre ela antes de chegar aqui. Passou por rádio, teve né, a própria faculdade. Eu sei que você também é uma pessoa que gosta muito e faz, né? Não só gosta, porque tem pessoa que fala, eu gosto do voluntariado, mas não pratica, tem que praticar, né? E você praticava muito voluntariado. E aí você chega, depois dessa trajetória, você chega na cidade de Jandira. E aí, eu não sei quais foram as suas primeiras impressões da cidade.
Você poderia falar sobre... Assim, você chegou Com na certeza. cidade, você encarou como um desafio, como uma oportunidade, como algo a ser realizado, um trabalho, lógico, naturalmente teve isso também. Mas como foi esse primeiro momento? Você sentiu alguma dificuldade inicial muito forte? Achou naquele primeiro momento que você não iria conseguir desempenhar esse papel que você vem desempenhando muito bem hoje? Eu nunca achei que eu não conseguiria desempenhar, mas foi e é um grande desafio por se tratar da minha primeira oportunidade efetiva na área. Então eu sabia desde o início que seria um desafio, mas eu sou uma pessoa muito comprometida, muito sonhadora. Coloco um objetivo na frente e eu busco alternativas, meios de estudar para conseguir me capacitar para entregar o resultado da melhor maneira possível. Então, quando eu cheguei, foi tudo muito novo, porque eu não conhecia a cidade de Jandira. Sim, você não na tinha... íntegra. Sim. Tenho familiares que residem aqui em Jandira, mas tinha vindo para cá umas 2 vezes há muito tempo. Então foi uma novidade. Além de dar aquele frio na barriga, borboletas no estômago, que faz meu coração pulsar mais forte. E caramba, mãe, o que parecia tão distante, porque teve uma longa trajetória por trás disso, Sim. eu estava vendo a concretização na minha frente. Tem muitos nãos que levam ao sim. Com Então, certeza, quando uma eu hora tive chega, né? o sim, aquela resposta para mim foi: eu vou abraçar, eu vou agarrar, eu vou dar o melhor de mim Sim. para que seja o melhor ciclo da minha vida. E eu sou muito feliz e muito grata por isso estar se realizando há mais de um ano. E como foi chegar em casa, né, no primeiro dia de emprego? Porque eu sempre digo para as pessoas, porque é a minha experiência, né? Pode não ser a sua, pode não ser a sua também, né? O primeiro dia é um dos piores dias do trabalho. Porque você não conhece ninguém, você não conhece as ferramentas, você não conhece até onde você pode ir. Também é um dos melhores dias também, que também, né, as pessoas também, é o primeiro dia dela, ou são os primeiros dias, né? Eu às vezes até brinco com isso, chego num lugar e aí tem exemplo, uma atendente nova e aí tô sendo atendida, aí pergunta alguma coisa, aí ela fala: moça, isso aí eu sou nova aqui, né? E eu, como não sou bobo nem nada, não quero perder essa vez, eu digo: eu também sou novo, moça. Fica tranquilo que eu também sou novo, eu vou aprender. Mas como foi para você o primeiro dia? Eu sei que talvez nesse entre o dia que falaram, esse dia é o primeiro dia, teve um período, né? E aí você falou em casa: ah, mãe, consegui. Mas o que você vai fazer, minha filha? Como é que vai ser? Vai passar na televisão? Eu não sei qual foi a expectativa em casa. E sempre, eu acho que sempre é positivo isso. E o seu filho também, que nós vamos falar, né? De repente você comentou e ele ficou: nossa, que legal, mamãe vai estar na TV. Não sei como é que foi essa expectativa. Mas, especificamente, o primeiro dia. Como foi esse primeiro dia? Sem exagerar e sem mentir, tá bom? Pode falar que foi ruim, porque a maioria das vezes é ruim. Se ela falar que foi bom, vai ser diferente do meu primeiro dia em todas as empresas que eu passei até hoje. Inclusive aqui no estúdio. Sério? O primeiro dia foi terrível. É porque a gente às vezes não sabe quem... Na verdade, assim, sendo bem sincera, se já trabalhei numa empresa grande, o primeiro dia é terrível, né? Você não sabe quem é, nem quem são as pessoas, quem é o diretor. Então, assim, é ruim por um lado, é bom. Você trata todo mundo bem, né? E tenta fazer amizade com todo mundo. Porque você não sabe quem é quem ali que tá ali, né? E isso é muito bom. É assim que a gente deve permanecer do início até o final. Só que daí depois você começa a conhecer. Ah, não, esse daqui é colega de trabalho. Ah, esse é meu chefe, então tem que mudar essa postura. Ó, eu bati nas costas dele e falei: e aí, bora? Esse eu não posso falar assim agora, por exemplo, né? Mas como é que foi? Você chegou, é lógico, você deve ter tido o primeiro momento, alguém te apresentou mais ou menos ali como é que funcionava, né? E como é que foi o seu primeiro dia de fato? Foi um misto de emoções, Cole. Literalmente, eu comecei a pensar: meu Deus, tentando lembrar dos 4 anos da graduação. E agora para eu colocar tudo em prática. Exato. Tudo que é novo gera muita expectativa. Aquele famoso friozinho na barriga. Então eu cheguei tentando lembrar de tudo. Falei: tá, já tinha pesquisado muito sobre a prefeitura, sobre a cidade, mas cheguei com tudo assim, com pauta. Eu gosto muito de anotações, cadernos. Tá, vou escrever, fazer roteiro, o que nós vamos fazer hoje, qual que é a produção do dia. Aí estudou lá os princípios de fazer um release, o quê. Chegou lá, tava na ponta da língua. Se alguém perguntasse, né, isso aí ia metralhar com aquilo Não, ali. também não é bem assim. Tinha Mas muitos conteúdos em mente, mas o que é mais incrível, os professores falavam muito. Sim. Vocês precisam ter a experiência, porque a parte teórica é uma coisa,
a prática é totalmente diferente. Foi muito, agora dentro desse parênteses, foi muito diferente do que você imaginava, ou do que você aprendeu na faculdade, quando chegou lá no, vamos dizer, no campo de batalha? Foi muito diferente? Ótimo termo. Porque é isso. Exatamente isso. Eu lembro e utilizo tudo que os professores ensinavam todos os dias, a cada semestre, a cada aula, eu utilizo até hoje. Por isso eu falo e sou tão apaixonada por conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Eu pratico tudo até hoje. O que tem de diferente é que a adrenalina do jornalismo, da comunicação, breaking, tem muita informação, você precisa lidar em tempo hábil. Rapidinho. O mais diferente é você conseguir conciliar a qualidade com o tempo de entrega. A pauta, com as demandas que surgem, com as outras que já estão programadas, mas com o tempo, sigo aprendendo muito, a gente vai conseguindo conciliar tudo. E o primeiro dia, então, foi muitas surpresas, eu acredito. Muitas coisas simultâneas acontecendo. Tem alguma coisa que você espantou, que te pediram no primeiro dia e você falou assim, gente, mas eu cheguei agora? Teve alguma coisa? Não, assim, porque eu tive todo o respaldo do Fernando, nosso secretário de comunicação, inclusive mandaram um abraço para ele, falaremos mais sobre o início dessa trajetória, sou muito grata dele. Aliás, mandar um abraço pro Fernando e ele já esteve aqui nessa conversa online, conversou aqui, o Fernando que hoje nosso secretário de comunicação, né? Também um multi-instrumentista, cantor e etc. Tal, contou aqui um pouco da vida dele, foi muito interessante. Aí você que tá vendo agora, retorna aí mais alguns episódios anteriores, aí você vai ver o Fernando, né? O Fernando Paes dando essa entrevista, contando sobre a vida dele. Ele que é um morador autêntico da cidade de Jandira, né? Ele nasceu aqui praticamente e desenvolveu aqui muita coisa na cidade de Jandira. E hoje ele é o secretário, o seu chefe. Olha aí. Isso mesmo. Então ele me recepcionou muito bem. Quando eu cheguei, ele teve toda a paciência de entender que, apesar dos trabalhos voluntários, era a minha primeira oportunidade efetiva. Sim. Mais do que isso, ele teve a confiança, ele depositou a confiança dele em mim. E eu procuro muito isso, não só entregar o que ele almeja, necessita para a Secretaria de Comunicação, assim como todo o desenvolvimento do nosso município, como também superar as expectativas. Eu gosto muito disso, de sempre tentar entregar mais do que eu sei, do que eu posso. Acredito que todo esforço ele é recompensado, não somente em questões profissionais, mas principalmente pessoais, acadêmicas, faz bem para nós bem, né? E para quem está ao nosso redor também. Então, além do acolhimento do Fernando, de toda a paciência que ele teve, também tive isso da equipe da SECOM, inclusive mandar um beijo, um abraço para todos que estão nos acompanhando, que sempre também falam muito de você, Cole, muito sempre bem presente. Ou mal, né? Muito bem. O importante é falar. Bem ou mal é detalhe. Sempre presente nos eventos, essa interação, essa parceria. Nós temos uma parceria mesmo e eu não entendo como concorrentes, nem nada parecido, mas como amigos de profissão, né? E já me ajudaram quando eu estava em algum evento, já pude ajudá-los e talvez em algum momento também. Com e certeza. Essa integração, ela é importante, né? E é um prazer quando eu encontro você nos eventos, a gente, né, se cumprimenta e tá tudo bem e conversamos. E é muito importante isso, não só para nós, mas para a cidade também, né? Porque o trabalho que a gente faz é pouco ainda, às vezes, né? A gente, na nossa cabeça, faria muito mais, né? Mas a gente tem as limitações que todos temos, né? E os amigos da comunicação sempre trabalhando aí também, sempre presente. E é um prazer, mais uma vez, receber você aqui. Vamos receber mais pessoas da comunicação brevemente aqui. Prazer é meu. Fica aqui já o convite para vocês virem conhecer aqui o estúdio, né? Beatriz foi uma das primeiras, a segunda, né? O Fernando veio em primeiro e agora a Beatriz, mas todos estão convidados para vir conhecer. Que honra nossa. Vai ser uma honra para mim receber vocês, um cafezinho, né? Receber vocês. Já tomei o meu cafezinho, uma delícia, inclusive. Sou apaixonada por café. Você gosta de café, eu também adoro café. E tem que ter café, né? Tem que ter café. Jornalista, quem trabalha com comunicação, tem que ter o cafezinho. Muito bem. Voltando à nossa... Focando ainda nessa parte de quando eu iniciei, Sim. Queria deixar aqui uma ressalva, que quando eu cheguei também, o meu colega de trabalho era o Samuel Reis, inclusive um abraço para ele, professor, supervisor de ensino. Ele também me orientou muito em relação às pautas, como que nós poderíamos construir juntos e crescer juntos também. Hoje não trabalhamos necessariamente juntos no mesmo ambiente, mas sempre continuamos em sinergia, nos falando, trocando experiências de trabalho e buscando contribuir com o nosso segmento. É verdade. O professor Samuel hoje está na educação, não é isso? Na educação.
E temos uma amiga lá em comum, né, que é a Thalita, que está auxiliando lá o professor Samuel. Um abraço aí para a Thalita, o professor Samuel. O professor Samuel também, um grande amigo nosso também. Já esteve aqui também, né, no Conversa Online, e foi maravilhoso. Muitos amigos me elogiaram por esse programa, que na verdade o elogio nem seria para mim, seria para o professor Samuel, que no momento aqui ele abriu a vida dele, contou aí o testemunho dele, e muitas pessoas ficaram felizes de ouvir aquilo. E eu tenho certeza, porque não é porque eu tenho certeza que eu acho, é certeza porque pessoas me falaram, olha, aquilo que ele falou, eu estava precisando ouvir naquele dia e serviu e foi muito bom. E realmente, foi muito bom essa entrevista. Ele contou aí, não sei se você teve a oportunidade de ver, ele contou um pouco do que aconteceu com ele, da trajetória, do milagre que ele é um milagre, viu? Você que tem dúvida, vai lá pra você ver nessa entrevista, ele contou tudo. E é um grande profissional também, te orientou então lá no início, ele estava lá, ele era o jornalista daquele momento também, né? Aí você chegou, essa parceria, então ele te ajudou também naquele primeiro momento. Me orientou muito. É verdade. O professor Samuel é gente nossa também, gente boa. Mas aí então eles te ajudaram, você conseguiu. Mas, assim, definitivamente teve um momento que eu sei que é como a mãe tá ali, né? É como nós falamos anteriormente aqui, de uma outra situação, né? É aquele momento da bicicleta, né? Que você disse que não passou por isso, olha que coisa. De tirar as rodinhas, né? Olha, contando aqui os bastidores, é isso mesmo? Né? Logo mais vai ter, né? Um vídeo aí, né? Isso mesmo. Um vídeo que a Bia está andando de bicicleta. Ela que aprendeu a andar de bicicleta naquele dia, né? Afinal, Bia vai de bike, né? Bia vai de bike, é um novo programa aí. Mas e aí? Teve aquele momento que aí o professor Samuel se desligou da comunicação, foi para a educação. Agora era a vez da Bia. E aí, Bia? E aí sim, foi um baita desafio, muito compromisso, mais responsabilidade ainda, porque o que nós estávamos fazendo juntos, a demanda ficaria para mim. E aí eu agradeço mais uma vez a confiança que o Fernando teve. Sim. No início foi um processo, vamos engatinhando com a demanda mais baixa, fazendo menos releases por dia, pegando o ritmo, literalmente, claro, da comunicação e da secretaria. Que, aliás, é a Secretaria de Comunicação e Eventos. Então, nós atendemos todas as secretarias e todos os eventos do município. Para nós fazermos todo esse conteúdo textual, audiovisual, mas eu contei muito com a colaboração dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Então, eles auxiliaram muito nesse processo, principalmente inicial. E nessa fase também tinha o André Olímpio, um super abraço, beijo para ele, um grande parceiro de trabalho, amigo da vida. Tenho a alegria de tê-lo como amigo e afirmar isso, uma pessoa extraordinária. Ele estava num processo, em um período home office, revisando alguns textos de casa. Depois, felizmente, ele retornou para a comunicação e aí nós conseguimos aumentar a demanda textual e de vídeos também. Muitos acompanharam por aí. Tinha o Jandir em 1 Minuto, Jandir em Ação. Tinha bastante programas e ele participava de vários, de muitos. Né? E ele também, um abraço para ele, um super talentoso, né? Participou do Festjan, né, que é o festival de música daqui da cidade de Jandira, e foi ter segundo lugar, né, na categoria de Jandira, que é a categoria destaque. Né? André é um talento. É um talento. Cantou e encantou lá o teatro. Foi muito feliz, né? E realmente eu conheci assim um pouco mais ali ele, né? Já tinha tido alguns contatos, mas naquele dia, naquele momento ele participou de 2 dias, né? Participou da primeira seletiva e passou para a final. Tive ali um contato com ele e realmente tive essa impressão de ser um ser humano muito bom, né? Muito prazeroso de estar com ele ali. E olha, sobre o Festjan, eu quero pedir aí esse minuto para você, que a entrevista é sua. O festival foi uma realização da cultura e foi excelente. Olha, eu já participei fazendo cobertura de eventos, de festivais, mas aquele festival, e eu conversei também com o primeiro, né? O primeiro lugar, que foi ele esteve aqui, o Davi, e ele também falou a mesma coisa que eu senti ali. Tinha uma coisa diferente no ar. Aí os artistas, eles não estavam ali competindo por competir. Tinha competição, claro. Mas eles se afinaram tanto que, por exemplo, o André fez uma amizade com o Davi que é incrível. O Davi falando, olha, eu vim aqui, não conheci ninguém, conheci agora o André e ganhei um amigo. E isso foi uma das coisas mais legais que eu vi no festival. E parabéns aí à Secretaria de Cultura, em nome aí do nosso
secretário Eduardo Sagantini, nosso diretor Brando Oliveira, meu amigo, né? Gente boa, fizeram um festival. E você esteve lá, inclusive, né? Gravou lá alguns trechos, né? E você sabe que a Bia também, lá no festival, pelo menos, ela tocou até bateria, né, Bia? Toquei bateria. Olha que você é atriz, às vezes. Ela sentou na bateria lá e gravou um trecho. Pra fazer a abertura, a passagem, tocamos. Tá vendo aí como é que eu Tudo sei? pela pauta, a gente faz tudo. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu já saí do pavão, literalmente fizemos uma pauta no zoológico, eu me escondendo atrás do pavão, lindo, admiro muito a natureza. Então, literalmente, quando ele abriu assim, nossa, Você tava atrás. Tava atrás, aí levantei falando. Já saí de tronco de árvore pra passagem, transição, de um take pro outro. A gente tenta inovar, também, né? A gente tenta inovar sempre. Que legal. Bom, mas aí voltando então, mas me diz uma coisa, você sabe dizer hoje, né, nesse contexto, em média, quantos funcionários tem a Secretaria de Comunicação? Porque realmente, como você falou, o trabalho é muito grande. Quantas pessoas trabalham ali na comunicação? Hoje nós estamos com 10 funcionários. É uma equipe pequena, tendo em vista a grandiosidade das secretarias, das demandas, dos eventos, mas nós estamos a cada dia aprimorando a questão da organização, divisão de tarefas, um auxilia o outro, nós somos em 10. E é comunicação e eventos, né? Então, os dois segmentos. Então, são dois setores aí que exigem muito, né? E como você disse, tem que atender todas as outras Sábado, domingo. Aí. Mas o mais incrível é que a gente faz muito com amor. Eu fico feliz quando tem pauta. Falo de coração aberto, quando tem pauta de fim de semana. Amo quando tem compromisso aqui com a cidade, que eu me considero muito jandirense, Cole. Beleza. Mais jandirense do que da própria minha cidade que eu resido. Sim. Então, eu fico muito feliz por esse acolhimento e por essa busca de evolução constante que nós estamos trabalhando para alcançar. Perfeito, perfeito. Bom, agora voltando lá um pouquinho, lá no passado, né? Quando a Bia fez a faculdade, jornalismo, eu vou refazer uma pergunta que a gente fez nos bastidores, né? Porque eu perguntei pra Bia, mas você sempre foi assim, né? Extrovertida ou teve algum momento da vida que você foi tímida, né? Ela deu uma resposta, no mínimo, inusitada pra mim, né? Você lê, o que você respondeu? Eu vou fazer essa pergunta. Não. E aí, Bia? Você sempre foi, assim, extrovertida? Ou teve algum momento da sua vida que você era tímida e teve uma virada de chave? Como é que foi? Não, nunca fui tímida, sempre fui desinibida, comunicadora, muito comunicativa com todos. Tanto que em casa, nas festas de família, o pessoal fala, a Bia chegou em festa a casa tá cheia. Sempre gostei muito de conversar com todos que estão ao meu redor, seja família, amigos. Na época da escola, e é onde a comunicação sempre entrou, sempre esteve presente em mim. Eu falo nas veias, porque realmente é o que faz meu coração pulsar mais forte, que me dá alegria, e eu sinto que é o meu propósito. No período acadêmico, desde os primórdios da escola, sempre fui representante de classe. Então, o que fazia? A ligação com os alunos, com a secretaria, coordenação, direção. Sempre gostei muito disso. Eu literalmente fazia por amor. E aí os colegas de sala falavam, mas todo ano você não tá cansada? Eu falava, não, eu faço literalmente por amor, eu amo isso. Você adorava fazer isso. Amava. Até agora na graduação, sempre representante de classe, buscando contribuir com a comunicação de maneira efetiva. Na colação de grau da graduação, do curso de jornalismo, eu fui a juramentista. Então, representando a classe, a comunicação sempre esteve presente na minha vida. E todo ser humano, ele tem o que evoluir. É o que eu busco através de cursos, conhecimento, autoconhecimento, feedbacks dos amigos próximos, dos colegas de trabalho. Evoluir ainda mais o que eu tanto amo para agregar com o mundo de uma maneira positiva. Que legal, que bacana essa história sua. Realmente vai de encontro àquela frase do nosso amigo Brando Oliveira, né? Um fenômeno da comunicação em Jandira. O Brando Oliveira sempre diz isso. Bom, e você não parou de estudar, né? Continua estudando até hoje, está fazendo agora uma pós-graduação e o interessante, uma outra graduação, amigos, de jornalismo contemporâneo e digital, é isso mesmo? É isso, assim que eu terminei o curso de jornalismo em dezembro de 2019. Em seguida, eu já comecei rádio, TV e internet. Rádio, TV e internet. A segunda graduação, rádio, TV e internet. E agora, no último semestre, eu iniciei também a pós-graduação em jornalismo contemporâneo e digital para justamente conseguir conciliar com a segunda graduação e adquirir mais conhecimento através disso. Você gosta realmente de estudar. Parabéns. Sou completamente apaixonada.
E aí, falando um pouco mais sobre o voluntariado, o que você fez no voluntariado? Conta para nós um pouco dessa experiência no início aí da sua carreira, praticamente, na pós-faculdade, que você fez alguns projetos voluntários. Conta para nós um pouco. Foram alguns, viu, Cole? Conta alguns. Se foi mais de 500, conta só 100. Espero que eu chegue nessa meta. Fique à vontade. Espero que eu chegue nessa meta. Chegará, com certeza. Tenho vários planos, o voluntariado sempre me admirou muito. E a comunicação, ela facilita esse processo. Sim. Porque, por mais que muitas pessoas falam da limitação para inserção no mercado de trabalho, como a dificuldade que tem, e eu sou prova disso, realmente tem, enfrentamos muitos nãos, mas sempre tive a convicção de que nós temos que ir atrás. Temos que fazer acontecer. Tem que fazer Se não acontecer. acontece, você tem que fazer, tem que buscar meios para que aconteça. Entendi. Então, busquei 2 paixões, que é auxiliar o próximo, o ser humano, com o voluntariado, onde eu tive a minha primeira oportunidade na área com os trabalhos voluntários. Foi desde o último ano do curso de jornalismo, eu iniciei e aí não parei mais. Eu comecei num programa esportivo independente de televisão. Esse programa ele teve a primeira temporada na Record News. Olha aí, hein? Isso foi tudo com contato através de redes sociais. Por isso eu falo, gente, é muito importante o É networking. uma dica aí, ó. Você que gosta de estudar jornalismo, comunicação, coisas afim, olha a dica. Como é que é? Diga de novo. Networking, ele é extremamente Network. fundamental. Você conhecer pessoas em eventos corporativos, sempre fui Eventos. muito a eventos, como também a relação interpessoal que você tem com o próximo. Seja no ambiente de trabalho, como na faculdade, a gente sempre conhece pessoas novas. E nós precisamos aprender com elas. Eu sou apaixonada, meu momento preferido da faculdade é a Semana da Comunicação, onde nós conhecemos Por acaso. vários palestrantes, temos a oportunidade de perguntar para eles após, saber sobre as experiências, a inserção no mercado de trabalho. Foi ali que foi me dando aquele feeling. Eu Sim. preciso começar. Mas aí não foi tão simples. Escutei muitos nãos. Isso acontece. Eu porque- só escutava não, na verdade, agora. Muitos não. Escutava muitos Mas não aí nesse chegou essa processo. oportunidade, porque o voluntariado, eu também concordo com você, e já fiz muito. Desde o voluntariado, como voluntário também. Aquela pessoa autônoma, voluntária. E eu digo sempre para as pessoas aqui, é uma dica, ninguém precisa saber que você está naquele ambiente fazendo um trabalho que você não é remunerado. Mas independente, faça o seu melhor. Exatamente. Faça o seu melhor sempre. E alguém ou todos vão pensar que você está sendo remunerado para fazer aquilo. E a surpresa virá no final. Olha, infelizmente... Chega, uma hora chega. Uma hora chega essa hora. Essa primeira oportunidade, Cole, nesse programa independente de televisão, a primeira temporada foi na Record News, a segunda na Rede América, com transmissão para São Paulo e Minas Gerais. Eu tive a grande oportunidade de apresentar 2 quadros que foram ao ar em rede nacional, né? Porque Exatamente. Você estava lá apresentando, né? Quem olhava falava assim, nossa, a Bia já... o meu grande sonho, que é A Bia já está lá, deve estar faturando alto. Mas não era exatamente Mas assim. mesmo assim me deixava muito feliz, pude Sim, com contribuir com a certeza. equipe, com o propósito daquele projeto naquele momento. E dali eu fui puxando mais um trabalho voluntário, outro. Pode Fiquei- falar como é que era o nome do Claro. programa lá. Pode dizer. se Era você Esporte em lembrar. Foco. Esporte em Foco, né? Pautas incríveis, inusitadas do esporte, mas eu nunca parei nisso. Fui me especializar, fiz um curso de jornalismo esportivo com o Gustavo Berton, aprendi muito com Olha ele. aí. Dicas de jornalismo e fui seguindo, buscando mais. Seguindo, aprimorando. Tive também a felicidade de ficar 9 meses na Rádio New Life FM, onde eu tive, né, a honra de apresentar um quadro semanal, Quentinhas da Semana, com a Bia. Então nós falávamos... Como é que era esse programa? Conta pra Das- nós aí, detalhes aí. Quem sabe a gente não usa essa ideia aqui na TV Mídia Oeste Claro! também. Era um programa romântico, né? Então, Romântico? tinha os ouvintes ligavam, mandavam mensagem para oferecer músicas, e eu fazia também a parte de recepcionar essa parte. Atendia os telefones, Olha, conversava com os ouvintes pelo WhatsApp, era apresentadora também durante esses 9 meses. Então falava das principais notícias das celebridades nesse período. Entendi. E foi gerando mais experiência para mim, como nós estávamos conversando já, uma vez eu, você, o Brando, sobre essa experiência que a gente adquire muito conhecimento. Foi um período fundamental na minha vida. é porque um desafio, uma experiência. E puxa outro, aí também E assim fiquei na Atlética da faculdade. É, as Isso faculdades.
acrescentou muito na minha vida porque eu escrevia. Eu era redatora, revisora de textos. Sim. Então eu escrevia sobre todos os segmentos, Isso- sobre as mais isso diferentes no- editorias. Isso na faculdade, né? Na faculdade e após também. E na pós. Eu continuei. Desde o último ano do curso de jornalismo, depois Sim. eu continuei. Que legal. Então, já também fiz redes sociais, o Hospital Manda Aqui, da parte... Nossa, Cuidou a gente da- fez uma pauta das crianças em situação neonatal. Um trabalho literalmente muito humanizado, mas buscando sempre a comunicação. Sim. Dali, eu iniciei a segunda graduação na FMU, tive a oportunidade de ficar na TV da faculdade. Então, eu aprendi sobre tudo. Monitora, assistente de direção da TV. Porque daí você tem uma visão mais... Um leque né? maior para eu mais conseguir global. agregar, né, Sim. ao profissional, ao pessoal. E uma grande convicção que eu tenho é que todas essas experiências, quero muito aprender ainda, mas elas foram e são fundamentais Com para o meu certeza. crescimento como pessoa, parte acadêmica, profissional, e me fazem ainda ter mais certeza do caminho que eu almejo trilhar por toda a minha vida. Eu levo comigo a convicção de que a comunicação tem o poder de transformar o mundo. Então é muito gratificante hoje poder exercer a profissão diariamente, agora na Prefeitura de Jandira, que eu sou muito apaixonada, aqui ó, metade do coração, a outra metade jandirense está completando ali. Ela diz realmente, até no release dela, que ela é apaixonada por comunicação. Que ótimo isso. Apaixonada por comunicação social, é isso mesmo. Que legal. E a comunicação, como você falou, ajuda muito, né? Que é uma coisa também que você gosta de ajudar o próximo, né? E a comunicação bem usada tem esse papel também. Igual você disse também sobre isso, né? Olha, eu estava lá à frente da classe como é o nome que você usou? Representante. Representante da classe. É o nome antigo, mas brincadeira. É o nome que uso. Representante da classe. E na verdade é isso, é ajudar, né? A fazer aquela intermediação, né? Eu também gosto bastante de fazer isso. Também fui representante aí. Não gostava tanto, mas fui. Mas assim, é importante esse papel da comunicação. E a comunicação é tudo, né, Bia? Saber a comunicação, desde saber dialogar com uma pessoa, saber colocar argumentos, né? E saber, assim, às vezes até reverter uma situação através da comunicação. Eu também já enfrentei isso algumas vezes e fico feliz, porque a comunicação faz a gente, às vezes, vencer nesses detalhes que parecia que era impossível até. Mas aí um bom papo, um network, um conhecimento fez a diferença. E isso, quando ajuda pessoas, então, é maravilhoso. E aí esse voluntariado você fez toda essa trajetória, né, de voluntariado, e eu acredito que foram muitas experiências, foram diferentes, né, mas te trouxeram até aqui que eu digo é a Prefeitura de Jandira, né, até o dia que você chegou aqui na Prefeitura, teve seu espaço aqui, está desempenhando hoje esse papel, né, e isso fez parte, não fez, de alguma forma? Claro, Com você já certeza. falou aqui que sim, mas assim, isso te ajudou a chegar até aqui. Também eu acho que é uma dica, não é? Para quem tá saindo da faculdade, não importa assim exatamente qual é a área que você estiver, mas você pode ajudar sendo voluntário primeiro, não é? Sem sombra de dúvidas, Cole. Eu acredito que o importante é a força de vontade, a determinação que a pessoa carrega, o sonho realmente arder dentro de você, fazer com que você não desista, porque obstáculos tem em toda fase da vida, É verdade. em todas as áreas, seja alguma dificuldade para você conseguir atingir o seu objetivo profissional ou até mesmo pessoal, que as pessoas também têm. Temos que ter, o sonho é o que move o ser humano, mas se não houver determinação, a gente não consegue chegar, porque teve toda essa trajetória da questão dos trabalhos voluntários, mas a minha experiência profissional teve uma etapa que envolveu muito comunicação, eu vou tentar resumir aqui para o pessoal, mas era o oposto. Então eu tinha que ter a determinação, o meu sonho a todo momento, como foco, porque se eu pensasse no que o presente estava me proporcionando, eu teria desistido. O meu primeiro emprego foi com telemarketing. Então, eu iniciei como atendente de telemarketing do Banco do Pará. E aí, é uma curiosidade, sempre tive o sonho de fazer uma graduação. Quero saber se você adivinha. Imagina. Uma outra graduação? Sim. Não jornalismo, né? Outra área. Ah, outra área? Olha. Eu posso dar alguma dica. Por favor, Sempre né? gostei muito de estudar e todas as disciplinas, história, português, apaixonada. Mas também sou fascinada pela área de exatas, matemática.
Poxa, A profissão tem a ver. tem a ver com matemática. Não Tem é a a ver. matemática em si. Não é matemática, vamos lá. Poderia ser muitas. Poderia ser engenharia. Não? Passei perto? Já vou falar pra gente ir pros vai. próximos assuntos. Economia. Então, sempre fui muito sensacional. apaixonada por economia. Tenho vontade, quem sabe, né? Comentarista, jornalista de economia. Já pensou dessa editoria? Misturar duas áreas é muito É. interessante. Então, né? a minha primeira oportunidade foi como telemarketing, atendente do crediário do Banpará. Foi muito proveitosa para mim aquela primeira oportunidade. Você cresce muito como ser humano e como Sim. profissional. Fiquei também o período de 9 meses. Em seguida, eu fui trabalhar em área comercial. Aí envolveu muito comunicação. Fui trabalhar na Wizard Vendendo. como assessora comercial. Vendia cursos e fazia toda a questão de estratégia mercadológica. Então tinha comunicação e envolvia a Sim. conta também. A gente estava se aproximando do sonho, vai. Tava indo perto, né? Tava Sim. indo bem. Fiquei um bom tempo na Wizard. Tive a oportunidade de ser supervisora também, então lidar com pessoas, estar mais próxima, a questão de gestão. Que legal. Então, Você foi- estava alimentando mais Estava- o meu sonho e crescendo como ser humano, como profissional em si. Mas nesse tempo, eu ainda ficava... O comercial, ele está atrelado à comunicação. Mas ele Sim. envolve o quê? O marketing. Também. Então, foi onde eu pude pagar a minha faculdade. A gente vem de família simples, família pobre, né? Só eu, minha mãe e meu pai, sem condições do meu pai me ajudar. A minha mãe nunca trabalhou para cuidar de mim. E aí ela falava, Bia, quando você completar 18 anos, eu vou trabalhar de alguma coisa. O que acontece? Com 18 anos eu tive filho. Aí mudou todo o plano, né? Mudou, porque envolveu uma série de questões pessoais. Entendi. Não fui casada no papel, mas tive um relacionamento, um fruto de um relacionamento que não deu certo até um momento. Eu por Tive um auxílio tempo. dos meus pais. E principalmente da minha mãe, que eu tenho muito até hoje, até me emociono Como que é o nome da ao sua mãe? falar. Francis Mary, olha, chique, Francis né? Mary é muito chique. E eu Mãe, um beijo, eu te amo muito. a senhora tem aqui uma filha excepcional. Parabéns aí pela filha. E ela falou muito bem, né? Inclusive falou que a senhora toca, né? Órgão, teclado e tudo mais, né? Quem sabe um dia ela vem aqui pra Será um pra cantar prazer. e tocar, né? Junto com você, lógico, né? Você Também estarei cantando, tocando, será? Espero que sim, né? Espero que sim. Parabéns aí pela filha e pela luta, né? As coisas, às vezes, as pessoas olham agora e falam assim, nossa, né? Foi sorte, né? Nunca foi sorte, né? Foi muito Sempre trabalho. foi Deus também. E sempre foi Acredito Deus, muito né? em Deus. Sim, claro. Deus sempre vai ajudar, né? Mas muito trabalho, né? Quantas vezes eu acredito que você não saiu cedo de casa querendo ficar com o filho, mas foi trabalhar porque precisava trabalhar. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que fazer essas coisas, né? E isso faz parte de uma ascendência. Não é chegar lá em cima, mas tem um degrau para subir. Então assim, poxa, hoje o que tem? É telemarketing, é isso que paga o boleto? Então é isso que eu tenho que ir. É isso que vai pagar a minha faculdade? Então assim, é traçar, e eu acredito que você fez isso, porque você contou tudo aqui, você traçou um plano para chegar lá. Olha, o meu plano é esse. É claro que no caminho alguma coisa talvez não saiu do jeito que a gente pensa, mas você tinha um plano, você tinha uma meta a chegar, né? E hoje eu acho que você está realizando parte dessa meta. Eu sei que tem coisas mais para frente e tem que ter. Se não tem, você vai ter agora. Tem que ter coisas, né? Avançar. A vida da gente é assim, né? Mas a gente não pode desprezar nenhum desses momentos, porque todos eles fazem parte e ajudam. Eu digo isso porque eu também passei por isso também. Para estar aqui hoje, por exemplo, passei por coisas que teve pessoas que me perguntavam. Eu era uma pessoa que tinha um conhecimento em comunicação, mas resolveu ir para outra área e gosto dessa área também, que é de TI. E alguém, quando eu quis mudar de área e comecei a estudar novamente, alguém me perguntou, mas o que isso tem a ver com TI? Eu falei, eu também não sei, mas quando eu souber eu te falo. Que eu usei a tática do Tiririca, que ele usou naquele tempo, eu também usei. Quando eu souber eu te falo. Mas tinha tudo a ver, porque as coisas vão se integrar. Igual você falou assim, pô, você fez jornalismo, vai fazer economia. Imagine um jornalista que vai falar sobre economia com propriedade. Porque às vezes acontece outras coisas aí que as pessoas falam sem saber. Imagine você tendo um conhecimento, e você já tem de economia, mas você aprimorando isso
e podendo falar com mais certeza, né? Eu digo que eu também posso falar que eu sou da área de tecnologia. Então, assim, se for de tecnologia, deixa comigo. Mas, assim, tudo são passos para chegar lá. Então, a dica também que a gente pode deixar, né, Bia? Eu não sei se você pode deixar essa dica. É que a gente tem que viver um dia de cada vez, primeiro, né? Segundo, aproveitar todas as possibilidades e oportunidades. Você, por exemplo, teve uma oportunidade de repente fazer esse voluntariado. Você poderia dizer não. Mas mesmo assim você falou, puxa, não tem remuneração? Você falou, não, eu vou. E foi, né? É isso mesmo, você falou não algo teve muito remuneração, importante. mas você ganhou muito com isso. Porque muitas pessoas, Cole, falam que o dinheiro, tem que viver pelo dinheiro, que o dinheiro traz felicidade. Escutei isso até de parentes, isso é muito Sim. triste. Bia, você se mata, eu escutava até esse termo. Realmente, eu não dormia, a olheira tava gritando. Não Mas que eu hoje ela durma tá bem, muito. hoje ela tá rica. Não que eu. Tô rica! Deixa eu ver se é convidada, sou eu mesma, a pauta tá certa. Mas as pessoas falavam, nossa, você se dedica tanto. E é triste quando nós encontramos pessoas no percurso que desanimam a gente. Por isso nós temos que estar muito alinhados, muito conectados. Teve essas pessoas pra você? Muito, muito, E se muito, você ouvisse ela, onde muito. você estaria hoje, né? Eu já ouvi de parente, você nunca vai chegar lá. Tem que ter família no meio pra te colocar. Você se dedica em vão. Colega de trabalho que já falou isso pra mim. E eu Mas a chegava sua em mãe casa, sempre te apoiou, eu tenho minha mãe certeza. sempre me apoiou. Minha mãe me deu um apoio, uma conexão. A nossa conexão é muito forte. Eu sou filha única, nós somos muito amigas, melhores Deve amigas. ser bem mimada também, né? Não, filha? nada de Não? Só um pouquinho. Depende do termo. Apesar das condições financeiras não contribuírem positivamente para que a sociedade impõe, fala de ter tudo, mas a minha mãe sempre fez de tudo o que estava ao alcance dela. E muito pelo contrário, isso não me transformou em uma cidadã ruim. Não, eu luto pelo meu desde muito cedo. Tanto falando isso. Você começou a trabalhar com quantos anos aí? Assim que eu tive filho, logo depois, eu tive filho aos 18. Assim que eu me recuperei, fiz uma cirurgia pós-gravidez, tive que tirar a vesícula, algumas intercorrências pessoais. Logo depois, com 19, eu comecei a trabalhar. Correr atrás. Isso, e aí, graças a Deus, desde então não parei mais. E isso de respeitar o passo, de viver o presente, faz parte do ciclo para o seu crescimento ali na frente. É totalmente importante. Tanto é que, após trabalhar na Wizard, veio a pandemia que afetou diretamente todos os brasileiros, inclusive toda a população mundial. Perdi o emprego na pandemia. Meu pai também. Só nós dois trabalhávamos. Puxa, então, já imagina como né? ficou. E eu estava estudando, havia passado recentemente, passei por uma cirurgia ortognática, inclusive quero mandar um abraço e um beijo pro Dr. Piteri, meu cirurgião. Esse Dr. Piteri, ele é famoso, viu? Nas redes da Bia, viu? Eu falo do Dr. Piteri pra todo mundo, literalmente. Devia Dr. Piteri, olha aí. cansado. Você tá falando aqui na entrevista sobre o Dr. Piteri. Sim, então havia passado por um processo delicado. Cirurgia, que era o sonho da minha vida, eu precisava passar por questões de necessidade, correção dos ossos da face, desemprego, estudando, tive que dar essa pausa, a nossa mente fica a mil. Mas eu nunca pensei... 2.000, né? Nunca pensei em desistir. Já teve momentos que eu me senti fragilizada, porque as situações não contribuíam. Mas falei, não, vai chegar o momento certo. Tanto que antes de vir para a prefeitura de Jandira, eu estava trabalhando no shopping. Nunca havia passado por essa experiência, que inclusive eu sou muito grata também. Fazia de tudo. A gente vendia, era uma loja de acessórios para celular, de tecnologia. Sim. Então, Celutalk, nós vendíamos... tratava com o cliente, conversava, limpava a loja. Eu nunca tive problema com isso. Porque os boletos estavam vindo, né? Todo trabalho é digno. É e digno, eu tentava todo exercer trabalho. da melhor maneira possível, com um sorriso no rosto. Porque muitas vezes a gente tem problemas pessoais. Sim. Mas o outro, ele merece o nosso melhor. Então a gente tem que buscar oferecer verdade. aquilo. Fiquei 3 meses no shopping até que o meu grande sim veio. Que foi aqui em Jandira, no caso. Isso mesmo. Aí você teve que abandonar a loja, né? Que coisa, hein? A loja perdeu uma grande funcionária, né? Mas ganhou uma grande amiga, uma grande... E uma cliente também, que sempre estou lá. Bom, perderam uma grande funcionária, mas ganharam uma amiga e uma cliente, né? Isso também é maravilhoso. E aí você, estando aí em Jandira, mas você passou por algumas dificuldades, né? Eu acredito que essa questão de ser mãe também foi um pouco de dificuldade. E
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por esse momento, né? Que foi um momento diferente de ser mãe, né? Tem toda aquela coisa que é um momento especial, claro, mas tem as dificuldades que isso também traz, também, né? Para a mulher, pro casal às vezes, não, muito mais eu acredito para a mulher, né? Mas tem algumas dificuldades, porque o filho é pequeno, tem um tempo das coisas começarem a andar, né? E literalmente andar, o filho meio que se cuidar, tem uma dificuldade. E você teve, mas eu sei que a sua mãe lhe ajudou, né? Pelo que eu entendi que você falou. E como é que foi para você aí, quando isso aconteceu e você estava no primeiro momento num relacionamento, como você disse, né? E depois esse relacionamento acabou não continuando, mas só que você tinha uma dificuldade, né? E eu queria que você falasse sobre isso, queria até que você falasse aí, por favor, o nome do seu filho, né? E fique à vontade para se expressar. Eu sei que foi um momento também complicado para você, né? E eu queria, na verdade, não é de alguma forma pra te deixar triste, na verdade, mas é porque eu sei que tem pessoas em casa que podem estar com essa mesma necessidade. E agora? Parece que o mundo acabou. Como é que foi pra você lá? Olha, Cole, com certeza tem as dificuldades. Inclusive, é desagradável quando nós vemos na internet a romantização de algumas situações. Sim. Porque tem todo o processo amoroso, que inclusive é o combustível. Nós precisamos ser otimistas, independentemente da situação que nós estejamos passando. Inclusive, eu tento ser muito otimista em todos os momentos. Tem até algumas pessoas que falam, inclusive colegas de trabalho. Aí, pessoal, falam assim, a Bia, 7h30 da manhã, tá dando bom dia, tá sorrindo pra todo mundo. E eu acredito que dessa forma nós atraímos coisas positivas. Exato. Você pode estar passando por um momento difícil, mas se nós nos entregarmos, tudo piora. Mas, aos 17 anos, quando eu engravidei, tô quase anunciando a minha idade aqui. Quase. Não tem problema, pessoal. Olha, inclusive, eu tenho 26 anos. Faço 27 no dia 27 de março. Olha, 27 de março, hein? Isso, quero parabéns, me parabenizem, por favor. Eu amo aniversário, Cole, amo. Sou apaixonada por completar mais um ano de vida. Que legal. Acho que é um momento que nós temos pra celebrar, mensurar, colocar ali na balança tudo o que aconteceu. Vamos ver, né, pessoal, quando ela fizer depois dos 40, se ela vai continuar. Vou continuar. Gostando de aniversários. E aí, quando eu fiz 17 anos, engravidei. Fruto do meu primeiro e único relacionamento que eu tive até hoje. E o meu menino já tem 8 anos. Então foi um processo, eu diria, doloroso, não simplesmente porque engravidei, muito nova. E a gravidez me trouxe muita maturidade. Acredito que a mulher, o ser humano em si, ele se desenvolve, ele amadurece com o tempo, mas a gravidez, na juventude, ela te faz ver o mundo por uma outra percepção. O seu horizonte, ele amplia de uma hora para outra. Dizem que quando nasce um filho, também nasce uma mãe, né? Exatamente, você renasce. Exato. Tem uma frase que eu gosto muito. Você nasceu de mim, mas eu renasci de você. Verdade. Exatamente isso que acontece. Então eu sonhava em ser mãe. Sempre sonhei, como eu disse, eu sou muito família. Amo união em todos os aspectos, com os amigos no ambiente de trabalho, em casa. Sou muito apaixonada por família. Eu acho que é um elo que nós nunca vamos nos distanciar. Verdade. Mas tive algumas situações desagradáveis. O pai do meu filho, né? Nós tivemos algumas questões pessoais. Ele saiu de casa e o menino tinha 2 meses. E aí sim, eu não esperava. A gravidez, nós vamos lidando a cada dia. Óbvio que é um misto de emoções. Mas com o término do relacionamento, aí sim eu pensei, meu Deus, e agora? E nesse momento, eu tive apoio de quem eu mais precisava. Que sempre foi de Deus, que nunca me desamparou, da minha família, mais uma vez em específico da minha mãe. Se não fosse por eles, certamente seria muito mais difícil. Sim. Então foi assim, uau, uma bomba pra mim que eu literalmente não esperava. Até por acreditar na família tradicional, querer ter só uma pessoa e ali levar aquilo consigo a vida toda, eu não imaginava dessa maneira. Pra mim foi muito difícil aceitar e lidar com essa situação.
Mas desde o início eu tive aquilo. Meu filho vai nascer, desde que eu estava grávida, ele vai nascer, eu vou dar o melhor de mim. E mesmo com o término do relacionamento, eu aprendi a lidar com isso. A cada dia, a cada mês. Não sou forte. O ser humano em si, ele não é forte. Até ele descobrir que ele precisa ser forte. E muitas pessoas falam, filho dificulta, você não vai mais conseguir estudar, trabalhar. Não. Filho, ele te motiva mais. O meu menino, Cauã, um beijo, falando do trabalho. Cauã Felipe, um beijo pra ele. Ele assiste todos os meus vídeos. Ele fica assim, em frente à televisão, acompanhando tudo. E aquilo me dá um gás. Me dá mais ainda vontade de fazer o melhor pra ele, por ele, pela minha mãe. Com certeza. Te deu um ideal, né? Até pra seguir, né? Exatamente. E ele comenta, faz uns comentários dos seus vídeos, tá? Comenta, fala das pautas. Ai, minha mãe, eu gostei muito disso. Ele falava mamãe, agora ele fala minha mãe. Sim. Ai, eu quero... Tanto que ele é apaixonado pela prefeitura, assim como eu. Tá vendo como o amor passa? Isso é muito gratificante. Principalmente pelo fato do meu menino ser especial. Sim. Já comentamos um pouco atrás das câmeras. Mas o meu filho, ele é autista. E deficiente auditivo também. O autismo, ele é esplêndido. Ele enxerga o mundo com uma genuidade, de uma maneira tão humanizada, que você olha e acredita no ser humano, em extrair o melhor que a pessoa pode ser. É verdade. Ele comenta sobre as próximas pautas, as expectativas, até me dá sugestões, acredita, cara? Me dá sugestões dos lugares, dos ângulos. Inclusive, ele ama esse universo audiovisual também. Eu acho que vai passar de geração para geração. Olha aí, já passou. Legal. Ele é apaixonado. E eu costumo dizer que o meu anjo azul, assim como os autistas são chamados, ele veio para mudar o meu mundo. Ao invés do que muitas pessoas falavam, que seria um obstáculo, que atrapalharia a carreira, que eu não alcançaria. Ele me faz ter ainda mais garra. Um gás que vem realmente de dentro do laço materno para pensar no melhor. Eu saio de casa tão cedo, chego tão tarde, mas pensando no melhor para ele. E eu sei que tudo isso já está valendo e valerá muito mais a pena. Ele é tão amoroso, eu falo dele assim, meu coração aqui tá tremendo por dentro. Além do autismo, a questão da surdez súbita que ele teve foi algo que, mais uma vez, balança o ser humano. Sim. Porque o autismo em si, ele tem as necessidades, os diferenciais, o modo de enxergar o mundo, mas ele não afeta o cognitivo. Sim. Tem a hipersensibilidade dos sons, mas repentinamente. Você escuta normalmente dos 2 ouvidos e do dia para a noite tem uma surdez súbita. Foi mais um momento que balança o ser humano. Você fala, não vou conseguir. Mais esse choque não vai dar. Mas sempre acreditei e acredito muito em Deus. Então, sinto Ele sempre presente ao meu lado. E apesar, as pessoas perguntam também, nossa, mas você não tem alguém do seu lado? Quando os médicos me deram esses diagnósticos, tanto do autismo quanto da surdez, meus pais sempre me auxiliaram muito, mas nos consultórios eu entrava sempre sozinha, até por questão de uma pessoa com um acompanhante. Sim. O médico, lembro como hoje, o médico pegando a minha mão, falando, mãe, eu estou com você. Então eu sou muito grata a Deus por ter essa grande felicidade de sempre encontrar pessoas do bem, que auxiliam a jornada a ficar mais leve. É verdade. E ele tem um amor tão grande. Ele fala que ele queria ser super-herói para salvar as pessoas. E a gente, apesar de ser aspectos diferentes, nos encontramos muito. Eu acredito no poder da comunicação para transformar o mundo. E ele com esse jeito diferenciado, que muitas vezes, infelizmente, é julgado na sociedade. É julgado, na verdade, e é uma espécie de, no sentido da palavra, um preconceito, né? Porque preconceito é quando você não conhece e faz o seu julgamento. E esse preconceito existe, né? Mas hoje tem tantos casos, né, diferenciados sobre esse assunto, né? Há muitas séries agora por aí sobre esse assunto. Pessoas que estão se destacando, né? No futebol nós temos exemplos, tem vários exemplos, né? Mas é um preconceito, né? Que falou aquela palavra, autismo,
parece que isolou aquela pessoa do mundo, né? Mas não é nada disso, né? E você é prova disso, na verdade, né? E o filho em si é uma bênção, né? A Bíblia diz que são bênção, né? E eu acho que para você, pelo seu depoimento aqui, para você foi uma mudança de vida também, né? Teve as dificuldades, né? E o médico, eu sei, entendo, né? Nessa hora ele olha e fala assim, não vai ser fácil para essa mãe aguentar isso. Falam. Muitos, como você falou no início do nosso bate-papo, a Beatriz, ela é ela mesma ali trabalhando ou é um personagem para algumas pautas que precisamos ser mais racionais do que emocionais? Assim acontece com os profissionais na área de medicina e em todas as outras também. Então eles precisam falar a realidade. Não é fácil. E não adianta nós glamorizarmos isso. Sim. Porque tem as dificuldades. Mas nós precisamos encontrar pessoas e razões para trilharmos aquele caminho de maneira mais leve, mais objetiva, sempre enxergando o amanhã. Por exemplo, quando esses fatores aconteceram, eu me sentia destruída por dentro. Destruída mesmo. Sentia, meu Deus. A gente pergunta, né? Fala, Senhor, por que tá acontecendo? Você me confundiu com o Rambo? Até nós entendermos o processo, Sim. leva um tempo para o cérebro conseguir raciocinar aquilo. Mas aí nós passamos a entender um pouquinho mais lá na frente que tudo acontece exatamente como tem que acontecer. Que filhos especiais só vêm para mães, para pais especiais. Exatamente. Que nós precisamos, apesar da dor que está dentro da gente, porque isso existe muito. Muitas vezes eu estou sorrindo para ele. Mas por dentro... Tá triste, né? Que é normal. Mas eu preciso mostrar para ele o quê? Que eu estou forte, que vai dar tudo certo. E acredito que essa é a chave. Você acreditar e você mostrar o mundo que sempre tem outras alternativas. Com certeza. Muito bem. Muito bom, muito bom. Muito bom o seu depoimento, seu exemplo, né, pro filho, né? E isso com certeza as pessoas agora conhecem um pouco mais sobre você, né? Não conheciam essas não conhecia, histórias. Talvez, não sei, né? Essas histórias, né? Mas também eu sei que isso, como você mesmo disse, é um incentivo para você ir mais longe. Com certeza. Para você acordar cedo e chegar tarde, né? Até às vezes se privar um pouco de estar com seu filho, mas está pensando no futuro, no melhor para ele, né? E isso eu acho que ele mesmo sendo jovem ainda, né? 13 anos, né? Você falou? Tem 8. 8 anos? 8 anos. 8 anos, né? Mas ele já vê esse seu esforço, com certeza. Eu não tenho dúvida que ele vê esse esforço da mãe, da avó, né? Que é sua mãe também, cuidando dele. E com certeza... É uma inspiração mútua. Exatamente. Eu inspiro ele fala isso, aliás. Ele fala isso. E vice-versa. Ele é o meu combustível, a minha força diária. A gente encontra força de onde não tem. Esse é o pra Cauã. conseguir recarregar as energias. Um beijo pro Cauã. Cauã já virou aqui o nosso amigo aqui, né? Vou trazê-lo aqui. Um abraço pra você, viu, Cauã? Um beijo pra você e parabéns aí pela sua mãe, viu? Continua dando os toques pra ela, que ela tá seguindo e tá indo mais longe. Muito bem. E aí, falando um pouco mais, pra gente aprofundar um pouco mais essa conversa, né? Você já disse que é apaixonada pela comunicação, né? E aí, como diria a minha amiga Beth, né? Minha Beth Dias, né? E aí, quais são os planos para o futuro? Onde você se vê daqui a 5 anos, né? Quais são os seus próximos passos planejados, né? Dentro do possível, né? Você já está na comunicação, já está fazendo muita coisa na comunicação, já escreve. Aliás, ela além de escrever, né? Também tem lá, aparece no vídeo também, se dá muito bem com as câmeras, né? E também é apresentadora também, né? Está apresentando eventos por aí, de tudo e qualquer forma aí, eventos do esporte, já vi ela apresentando, eventos da indústria e comércio. Quer dizer, ela está em todo lugar. Jandira. Fico feliz demais por isso. Até das crianças, né? Tem até uns fatos interessantes, né? Nós ainda vamos falar no finalzinho sobre eles também. Já vai ter uma pergunta assim. Mas assim, e aí, quais são os seus próximos planos? Será ir para uma emissora aberta? Quem sabe se um convite da Rede Globo. Rede Globo, vocês costumam ver o nosso programa? Olha aqui, né? Quem sabe podem convidá-la. O que você gostaria de fazer no futuro? Quem sabe participar de uma bancada, de um telejornal? Quais são
tem algum sonho ainda, assim? O Brando gosta muito de falar de sonhos. Eu não gosto de falar de sonhos. Eu gosto de falar metas, né? Gosto de falar assim, uma coisa que eu desejaria. Porque sonho, sei lá, eu acho que é uma coisa maior. E eu acho que o sonho também, às vezes, é como sonhar, na minha opinião, né? Respeita dos demais, né? O sonho é algo que quase que impossível, né? E isso não é impossível, é só se definir. Não, eu quero estar... Você vai dizer hoje, eu quero estar na Rede Globo, que hoje é a maior TV. Mas amanhã pode não ser a Rede Globo, pode ser a TV Midwest, não sei. Mas e aí? Quais são seus planos aí? Você já parou para pensar nisso ou tá só vivendo? Sempre gosto de me planejar. E eu gosto muito desses termos também, entre sonhar. Pra mim tem uma diferença entre sonho e objetivo. Sim. O sonho, ele é aquilo, pra mim, na minha concepção, Claro. que faz arder o seu coração. Realmente, o seu estômago fica cheio de borboletas. É o que eu sinto por comunicação. Passou um ano que eu tô aqui na prefeitura e eu sinto isso todos os dias. Eu ia te perguntar isso, se aquele frio na barriga, aquelas borboletas tinha acabado. Não, pelo contrário, elas aumentaram. É porque eu tenho uma amiga que tá trilhando aí, que é a Thalita, ela disse que hoje ela já não sente mais nada, ela é tranquila. Só no primeiro dia que foi mais complicado, mas depois ela Pode já mudar de pessoa pra pessoa. Tô brincando, ela tem essa mesma emoção e nós temos toda essa emoção todas as vezes. E isso eu acho que é a paixão que nós temos pela comunicação e todo dia é um desafio, não é isso? Todo dia. Então, o sonho é aquilo que faz arder o seu coração, que você tem grande realização para que se concretize, mas muitas pessoas podem enxergar como uma utopia. Exato. Então, para mim, tem uma diferença entre sonho e objetivo. Sonho é aquilo que eu quero muito, mas para eu alcançar, eu preciso traçar um objetivo. E aí entra toda a parte de planejar, desenvolver e executar as ações para fazer com que aquilo, Exatamente. o máximo, para que aquilo se torne realidade algum dia. Então, o grande sonho da minha vida sempre foi ser repórter de uma emissora de TV. Reportagem é a minha grande paixão. Eu Repórter amo de rua, escrever você de gosta rua. de rua. Apaixonada por cotidianos, cidades. Tenho muito desejo de trabalhar com hard news. Sempre quis trabalhar com o factual, Sim. com o que acontece aqui e agora. Tá acontecendo isso, vamos lá. Incêndio na Paulista. Você quer ir lá e fazer Coloca a cobertura. Beatriz lá, GC, Beatriz e Giane. O local, a cidade, sempre foi o que me motivou mais na comunicação. É o meu grande sonho e objetivo, acredito que grande meta desde o início. Mas sou apaixonada pelas outras oportunidades, pela versatilidade que o jornalismo em si, a comunicação Tem que tomar proporciona. cuidado com isso, com sonhos, porque nós estamos sendo vistos aqui pelo Brasil inteiro. As emissoras vão falar, é isso que você quer? Vem pra cá, né? Tá vendo? O Silvio Santos fala, vem pra cá. Mauê! Ficou péssimo, pessoal, desconsidera. Mas assim, mas é um sonho muito possível esse daí, sabe? É uma continuidade da carreira e é um desejo. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de ficar na redação, tem gente que gosta daquela bancada, né, do jornalismo. Você acredita que eu amo um pouquinho de tudo? Acredito. Na prefeitura, por exemplo, nós temos a oportunidade de escrever sobre as matérias. Então, nós escrevemos sobre todas as editorias, Sim. sobre as pautas de toda a cidade. Então, amo escrever, apresentar. E um grande desafio para mim foi que eu não me imaginava fazendo, mas amo desafios. Ser mestre de cerimônias. Mestre de Oficial da Prefeitura Municipal de Jandira. Olha Que orgulho. chique, que orgulho. Fez aí diversos eventos, né? Diversas participações em eventos aí. E cada evento é uma situação, né? Uma história diferente, cada evento dá aquela adrenalina. Principalmente porque o primeiro, eu lembro como hoje, inclusive eu tenho uma listinha, eu anoto todos por data e Muito qual bem. evento foi, participações. Qual foi o primeiro? Fiz a cobertura do Dia da Água, então nós tivemos ali na Praça Anielo Gragnano, com a participação da Sabesp, mas foi um evento aberto ao público, então era algo mais coloquial, não exigia aquela linguagem formal. E o segundo, você acredita que foi, gente, aí sim, meu coração tava assim, ó, por dentro. Foi o lançamento do PAF, o Programa Atleta do Futuro, Eu da estava Secretaria lá. de Esporte, Sim. em parceria com o SESI. Pra bombar tudo mesmo, nós recebemos atleta olímpico. Sim. E eu ali praticamente no meu primeiro evento formal. Mas foi uma experiência incrível, que eu Você saiu amei muito fazer. bem. Parabéns. Muito Inclusive, obrigada. Eu estava lá, fiz questão de fotografá-la com o atleta que estava lá no dia, né? Sim. E você foi
maravilhosamente bem, né? Agradeço o Cole, porque todos os eventos ele participa da grande maioria, de Alguns, 99,9%. Sempre faz algum registro. Sensacional, seu trabalho é impecável. Sempre que eu vejo o Cole, eu já fico assim no final do evento, pra tirar a foto. E a gente colabora dentro do possível. Mas você foi muito bem naquele evento lá. Muito obrigada. E eu também te acompanhei em outros eventos aí, né? Sempre fazendo um bom trabalho, né? Seja naquele evento mais, como você disse, mais formal, ou naquele informal, né? Você tem feito aí seu papel e eu realmente quero te dar parabéns por isso aí. Muito obrigada. Muito bom. Mas aí você falou do seu sonho, nós falamos agora sobre a apresentação. Tem mais alguma coisa que a Beatriz gostaria de fazer? De repente um sonho talvez não tão ligado à comunicação. Fala, olha, eu gostaria de fazer uma outra coisa diferente. Tem alguma coisa que você pensa em fazer assim, diferente, que você acha que poderia? Eu sempre costumo dizer que tem aqueles sonhos, os objetivos que estão a longo prazo, mas também a curto, a médio prazo. Hoje, tudo que eu penso envolve comunicação. Tudo. Seja aqui, agora, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu espero, pelo menos, vou fazer de tudo para que isso se perpetue. Sim. Continuar trabalhando na comunicação, fazendo aquilo que eu mais amo de paixão, diferentes segmentos, com oportunidades que permitam essa versatilidade. Então, tudo que eu penso hoje envolve comunicação. Daqui 2 anos, 3 anos. Mas tenho muito desejo também, entra como um desejo pessoal, mas a gente encaixa a comunicação nisso, de organizar, criar ONGs, auxiliar pessoas, justamente por amar essa questão do voluntariado, do trabalho voluntário. Sempre buscando auxiliar, ajudar o próximo com a comunicação. É um projeto a mais longo prazo, né? Existe também questão financeira, mas chegaremos lá, não podemos desistir. Mas esses são os meus objetivos. Que legal, muito bom essa história e isso é importante, né? E saiba que mesmo você aí começando, né? Não vou dizer que você está iniciando, mas já começou há algum tempo. O seu exemplo serve para muita gente. Tem muitas pessoas em casa agora, né? Aprendendo com você também, né? E isso é importante na comunicação também, né? A gente está passando isso para outras pessoas, né? E eu acho que é bem interessante isso daí. Gostei desse seu plano para o futuro, né? Fico feliz por isso. Muito bom. Agora, pra gente chegar lá, está já chegando no finalzinho dessa conversa. Mas diz assim... O tempo não para, olha. O tempo não vai parar. Mas assim, e aí? Nem sempre é só flores, né? Na rua, gravando e tal. Conta um fato inusitado que aconteceu, uma gravação que você estava lá de repente, aconteceu algo não esperado, né? E aí, de repente, ajustou, mas causou algum problema lá. Ou coisa engraçada. Nós queremos coisas engraçadas, né? Vocês querem saber do making off, né? Tem várias situações. Tem várias, né? Tem então, muitas situações. Uma, né? Olha, quando nós estamos na rua, aparece tudo, muita né? gente na rua. Eu falo que a rua é o meu escritório favorito. Eu Você amo. quer trabalhar na rua. Faça sol, faça chuva, eu quero estar lá, suando, com chuva. Eu amo a rua, sou apaixonada por esse contato que nós temos com o próximo. Eu acredito que na rua nós podemos ter ainda mais criatividade. Tem muito dentro do ambiente de trabalho, aquela parte de escritório, aquele parte ambiente. Pensada, tal, sim, né? claro, e é necessária também. Mas a rua, ela te proporciona experiências incríveis. Muitas das vezes nós saímos com um roteiro, com a pauta já toda programada, mas chega lá, tem um cenário diferente, um munícipe que colabora positivamente também, então nós conseguimos incluir. E aí vem para a edição. Tô aprendendo também, falta só a edição, quero chegar lá também. Então a gente consegue englobar tudo. Na rua já aconteceu de tudo. De nós estarmos, os munícipes passarem buzinando, às vezes atrapalha um pouco a questão do barulho, da buzina, precisa regravar, mas eu nunca tive problema com isso. Sim. Amo regravar, se precisar fazer outras vezes também. Mas já tive uma situação inusitada, até um pouco perigosa, porque os munícipes viram que nós estávamos gravando, mas o motorista quase passa em cima de mim, assim. A gente dá risada depois que acontece, na hora o coração sai da boca. Então, disso das pessoas quererem aparecer, muitas das vezes para dar um tchauzinho, falar como que tá, mas outras também engraçadas, de pessoas pedirem para tirar foto. Eu amo isso, acho o calor assim do ser humano e a proximidade que eles têm, a maneira acolhedora muda tudo.
Teve uma, olha, nós temos um acompanhamento muito grande com os pets da cidade. Tem com os jandirenses, com os cidadãos, mas com os animais também. Para mostrar o trabalho humanizado, tanto com os animais quanto com os cidadãos, os munícipes em si. Nós estávamos lá na praça de eventos, fazendo a pauta de castração, também de adoção, que acontece com frequência, com periodicidade regular aqui no município. E eu gosto de pegar o cachorro no colo, né, para fazer os takes, fazer as imagens. Por uns segundos, 2 segundos, que eu coloquei o cachorro, porque eu sou baixinha, pessoal, por mais que vocês não acreditem. Ela parece alta no vídeo. Muita gente fala isso, eu tenho apenas 1,54 de altura. Então eu não conseguia segurar aquela cachorra, porque ela era grande, pesada. Coloquei ela no chão, a cachorra me sai correndo. Gente, nossa, mas meu coração saiu junto. E eu gritava, Tiana, Tiana. E aí tem making off, o Júlio pode mostrar depois pra vocês. Virar meme aqui em Jandira. Eu saindo correndo atrás da cachorra. Porque você precisava dela pra gravação, claro, né? Mas o munícipe também sabia que ela voltava, né? Não foi nada perigoso, foi só ali na praça de eventos. Sim. Não agita mais, a gente entrou no futebol de sabão. Eu não tenho essa, tem que vestir a camisa, vamos vestir a camisa. Tem que se molhar, faça sol ou faça chuva, estaremos lá. Tem muita história boa pra contar. Muita história boa. E aí, um desafio também que você teve também, que agora me recordei, consegui recordar, também um podcast da cidade. E você é apresentadora, moderadora do assunto ali, né? É uma outra experiência, né? E você leva lá convidados, eu sei que você já levou grandes convidados, aí os convidados, né, das secretarias e outros convidados também, né? Também é um bate-papo igual o nosso, assim, ou similar ao nosso, né? No estilo chamada de podcast. E você comandava aquele circuito ali, né? Foi uma outra experiência, né, Bia? Uma experiência diferenciada, que causa mais uma vez o friozinho na barriga. Inclusive, na primeira semana que eu cheguei, o Samuel, muito amigo, falou, olha, hoje nós teremos um podcast sobre esse assunto. Vamos elaborar aqui a pauta, né? As perguntas. Eu falei, oi? Falei, como que vai ser? Então foi tudo muito assim, um desafio atrás do outro. E consequentemente nós fomos buscando evoluir, maneiras diferentes. Mais uma vez, sou muito grata pelo Fernando, pela oportunidade. Bia, você vai lá ser apresentadora do podcast também. Então já tive a oportunidade de apresentar com o Samuel, com o André, com o Fernando. E juntos nós buscamos sempre trazer o munícipe mais próximo. É um grande legado e propósito que nós temos na comunicação da Prefeitura de Jandira. Trazer o jandirense mais próximo da cidade, para fazer com que ele resgate o orgulho de ser literalmente um cidadão jandirense. Então o podcast é um momento que a gente tem de aproximar o munícipe, seja trazendo uma figura aqui da cidade, seja um comerciante, um artista, como os próprios secretários, porque muitas pessoas não sabem os serviços que nós oferecemos na própria prefeitura. Para conhecimento da população também, né? Do trabalho, do secretário, aquilo que tem muita novidade, né? Em Jandira agora tem muita novidade e o podcast ajuda, né? Porque leva lá o secretário da pasta, ele diz sobre o assunto. Tem muitos amigos aqui que já foram lá, né? Sim, exatamente. Aí, da cultura já esteve lá, eu sei, e falam aí as novidades aí. Inclusive o Cole é um dos próximos convidados, o Cole. Será um prazer recebê-lo. Né? Quem sabe, vamos ver se convidam. Tem que ser assim, ó. Ele está me entrevistando, eu tô amando, e agora nós também te entrevistaremos. Vocês não acham justo? Comentem aí. Comentem aí. Se acha que não, comentem não também. Não façam isso, por favor. mas democracia, podem comentar sim. Podem, né? Então, assim, a experiência que você está tendo, acho que está sendo muito boa, né? E nós já falamos aqui seus sonhos, seus desejos, né? E quem quiser conhecer um pouco mais a Beatriz? Onde? Como? Beatriz está nas redes sociais. Por onde sociais. Anda, além das ruas de Jandira. Onde está a Bia? Não a da bicicleta. Oh, não era para falar da bicicleta. Vocês vão olhar. Pessoal, eu quero que vocês comentem o vídeo lá. A Bia vai de bike. Bia vai de bike. E a Bia disse aqui para nós que aprendeu a andar de bicicleta naquele dia. Você acredita? Eu demorei um mês, ela aprendeu em um dia. Só queda quando era criança. Então eu tive que aprender. Tem que gravar o vídeo e vamos aprender de um dia pro outro, né, Cole? Sim, mas aí o pessoal consegue te achar nas redes sociais? Você tá lá nas redes sociais? Ou você é igual o nosso amigo André Olímpio? O André não gosta de redes sociais. Não tem redes sociais. Impossível achá-lo. Ele falou assim, mas André, como é que é? Eu falei, não,
Mas se a pessoa quiser te seguir, falou assim, me encontra na rua e vem atrás de mim. Esse André é um barato. Mas você tem as redes sociais, com certeza. Tenho sim. Pode deixar para o pessoal Com certeza, te será um prazer. acompanhar o seu trabalho, né? Fazer os elogios, só elogio, viu, gente? Por favor, hein? Sugestões, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Críticas não aceitamos. Brincadeira. Você pode, sim, dentro do direito você pode. Mas as pessoas podem te acompanhar por onde? Além de acompanhar, eu gostaria de deixar aqui que nós estamos sempre à disposição, porque além desse contato virtual, que eu considero extremamente importante, as redes sociais são muito positivas, Sim. mas o pessoal, o contato físico, olho a olho, ele muda tudo. Então, assim, quem precisar conversar, quiser conversar conosco, de segunda a sexta-feira na rua Elton Silva, número 1000, só procurar a gente lá na Prefeitura de Jandira. Será um prazer tomar um cafezinho juntos. Tem que ter um cafezinho, né, Cole? Sempre tem que ter cafezinho pra blindar, né? Com certeza. E pra deixar o brinde da conversa, não só blindar, mas o brinde, né? A questão de brindar. É muito bom uma conversa com café, né? Isso mesmo. Além de se colocar totalmente à disposição Acho que eu vou pessoalmente. mudar o nome do programa pra conversa Carlos Cole. Vou pôr o café de algum jeito aí. Vou falar com o meu produtor pra gente pôr o café de alguma forma aí. Porque esse nome aqui foi criado pelo nosso produtor também. Me ajudou a criar. Parabéns, Conversa Online com Carlos Cole. E agora eu vou pedir pra ele inserir o café de algum jeito aí nesse nome. Vamos ver se vai dar certo, né? Isso aí, vão lá tomar um cafezinho comigo na Prefeitura, será um prazer. Além de se colocar totalmente à disposição, pessoalmente, nas redes sociais. Eu gosto muito de rede social. Beatriz Regiane, Instagram, @BeatrizRegiane_, e no Facebook, Beatriz Regiane. Olha aí as redes aí todas pra você. Só mandar uma mensagem, conversar pelo direct, pelo Messenger, será um prazer. Além, lógico, na Prefeitura, você vai acompanhar lá pelos vídeos, no YouTube da Prefeitura, Instagram. Ela está lá, quase todos os vídeos aparecem lá. E lá no Instagram, né? No seu Instagram particular. E ela gosta de gravar stories. Eu vejo, acompanho os stories dela. Um mais legal que o outro, né? Eu fico até com ciúmes, às vezes, um pouquinho do seu... Não é Beto, na verdade ele é o Piteri, né? Ele é o Roberto Piteri, né? Dr. Piteri, isso mesmo. Piteri. Rapaz, o Dr. Piteri é muito elogiado lá no Instagram, né? Mas é um excelente profissional também, né? Além de excelente profissional, ele é um ser humano impecável. Eu falo assim, com o coração aberto. Pessoa mais sensacional, mais humana que eu já tive o prazer de conhecer. E eu sou muito grata a ele por tudo. Pelo nosso percurso da cirurgia ortognática, por tudo que nós tivemos antes da cirurgia, o processo que ele tem, o cuidado com o paciente durante o tratamento e após também. É um vínculo que nós mantemos até hoje. Eu sorrio, quase escrevendo aqui, Dr. Piteri. É verdade. Muito bem, Bia. E na rua, né? Você já falou um pouquinho dessa questão aí, que você teve esse fato engraçado, né? Mas e a emoção na rua? Houve alguma vez que você foi fazer alguma reportagem e se emocionou demais com uma história, se envolveu e se emocionou? Teve alguma... Se você puder falar dessa história um pouco, abranger um pouco, né? Pode até se emocionar novamente, não sei. Teve sim, inclusive recentemente, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer o Fábio e o Riquelme no Bom Prato. Uma história emocionante, que mexe com o coração de todos que têm o prazer de conhecer. E quando a gente tem o desafio de passar aquilo para o público, às vezes é difícil conter, mas nós precisamos manter o profissionalismo. Exatamente. Assim como aqui, eu choraria fácil, segurei aqui, viu, Cole? Para falar da vida pessoal, os aspectos de casa, mãe, filho, essa relação, essa conexão tão grande que é proporcionada. Quando nós tivemos a honra de conhecer o Fábio e o Riquelme, sempre que eu os vejo, é um carinho tão intenso, recíproco, que você vê o seu trabalho que vai muito além de passar uma informação. É você gerando conexão, transmitindo ao próximo, fazendo com que o mundo seja transformado em um ambiente melhor, em um contexto com situações tão difíceis, em tempos terríveis, além de fake news, com tantas notícias pesadas que acontecem a nível de cenário mundial. Quando nós temos a alegria de encontrar histórias como essas, emocionam muito. Então, nós tivemos ali a honra de conhecer o Fábio e o Riquelme, eles que fazem praticamente todas as refeições do dia no Bom Prato. Parabenizar também a equipe do Bom Prato, que faz um belíssimo trabalho.
um Sim, cuidado verdade. com o próximo. E quando nós fomos conhecê-lo, me emocionei assim que eu os vi. Assim que conversei 5 minutos com o pai, soube da história, quando o Fernando passou a pauta pra gente, falou, olha, vocês precisam descer ali no Bom Prato. Instantâneo. Então, quando eu conheci o Riquelme, ele é um adolescente... Foi quase do jeito que você gosta, né? Factual. Sim, Corre lá. Tive a oportunidade de presenciar isso. O Riquelme, ele é um adolescente especial, que tem microcefalia, que desenvolve uma série de outras sequelas. Então, quando nós nos conhecemos, tive a felicidade de ele gostar muito de mim também. Então, quando ele me vê na rua até hoje, ele sai correndo, me dá um abraço. Tenho fotos emocionantes que marcaram aquele momento. O que vale é o que acontece na vida real, mas os registros, você como fotógrafo também, são muito marcam aquilo, né? Marcam a gente de uma maneira tão representativa na nossa vida. Verdade. E foi tão intenso que, além de nós termos feito para ele uma surpresa no Bom Prato, né? Foi aniversário dele, então teve o bolo, cantamos parabéns, teve bolo, se emocionaram juntos. Foi um momento tão forte que os colaboradores do Bom Prato também se emocionaram, choraram, todos ali juntos. Registramos aquela história, mantivemos contato com eles, encontrando às vezes ali no Bom Prato, na esquina que liga ali também à prefeitura. Sempre que nos víamos era aquela emoção. E nessa pauta, nós descobrimos que o Fábio, o pai do Riquelme, que tem uma história de superação incrível, pai solo, que dedica a vida para cuidar do filho. E é muito bonito quando a gente encontra isso. É verdade. Por ver que o ser humano se doa tanto para o seu filho, muitas vezes para um amigo, para o próximo. E aquilo tocou tanto em mim. E são histórias que precisam ser mostradas, né? Precisam. Porque sim. é como você falou, e eu concordo 100%, só pra você tomar um fôlego aí. Eu concordo 100%, né? Porque assim, com tantas notícias e informações que não são tão boas, trazer um pouco de emoção, trazer um pouco da vida verdadeira, né? É uma vida, essa questão, e eu acompanhei um pouco sobre isso, né? Um pai que se dedica totalmente ao filho, né? É uma história diferente do habitual, né? E vocês foram muito felizes nessa pauta. Eu acompanhei aí esse registro, né? Inclusive nos auxiliou também, essa parte entra agora. E aí teve esse bolo, teve essa situação toda, e aí eu entendi que você cavou dali uma outra pauta. Teve continuidade. Meu coração esbanjava alegria por podermos, enquanto administração pública, enquanto prefeitura, órgão público, proporcionar aquele momento de realização para eles. Sim. Em um contexto que eles passam tanta dificuldade, e não digo só em questões pessoais, mas de saúde, que ocasionam nisso também, onde as pessoas lutam, assim é o brasileiro. A gente luta tanto, mas esses momentos, eles podem mudar, acredito muito nisso, a vida do ser humano para sempre. E assim como eles marcaram e mudaram a minha vida para sempre com a história de vida deles, por poder repassar essa história para a população, eu tenho certeza que marcamos de maneira positiva também. Tivemos continuidade porque descobrimos que ele era apaixonado pelo Corinthians. Olha aí. Não escolheu muito bem o time, né? Na minha opinião, mas ele gosta do Corinthians, né? O pai, né? E o filho, apaixonado, lógico, eles são sim. apaixonados, né? E aí entramos na pauta do Dia dos Pais. Olha aí. E nós gostamos sempre de homenagear um munícipe jandirense, seja no Dia das Mães, no Dia dos Pais. E nós discutindo a pauta ali, teve aquele... Alguém lembrou. Nossa, o que será que causaria alegria no munícipe jandirense? Como nós podemos homenageá-lo? De que maneira? Quem? Como? Fábio Riquelme, um grande pai que pode representar os outros pais jandirenses. O que o deixaria feliz? Corinthians. E aí foi uma correria toda, tivemos essa ideia. Mandei e-mail para toda a nossa imprensa, pedindo se alguém tinha o contato da assessoria do Corinthians. E tive o rápido retorno de quem? Do meu amigo Carlos Colli. Eu lembrei de um outro amigo e falei assim, vamos usar esse amigo agora, vamos pedir auxílio a esse amigo, né? E era um amigo, já fiz algum trabalho, e ele era jogador do Corinthians. Falei, então ele precisa ajudar agora. E ele realmente também foi muito positivo, ajudou muito. Quero também agradecer, né, o Paulo Sérgio. Um abraço para você, Paulo Sérgio. E uma ação foi puxando a outra. Ali mesmo, naquele mesmo dia, no mesmo momento, entramos em contato com o diretor do Departamento Cultural do Corinthians, André Carrijo. André, inclusive, muito obrigada e parabéns, foi aniversário dele. Ó, vamos deixar parabéns aqui, ao vivo, conversando ali com o Carlos Colli. Ele nos recepcionou
de braços abertos. Fez tudo para tornar aquele momento magnífico na vida do Fábio e, consequentemente, do Riquelme. Então, comemos lá no Esporte Clube Corinthians Paulista, recebemos presentes, visitamos. Você virou corintiana também? Eu sou corintiana. Eu sabia não disso. Precisei disso, eu virei. Mas se não fosse, aquele dia viraria corintiana. Mas né? tem uma colega de trabalho, Lari, um beijo pra você, que quase virou, viu? É, pela atenção, né? Que Tô vocês brincando. receberam, né? Ela é São Paulina, mas foi inesquecível pra todos nós. Essa pauta, todas me marcam, mas essa me marcou muito, Essa muito, foi muito especial, mesmo. te marcou bastante. Que bom, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Muito obrigado novamente por compartilhar toda a sua história conosco, né? Obrigado pela tua presença aqui. A agenda dela é muito cheia. Marcamos aí alguns momentos em outras temporadas, mas hoje ela... Deu certo. Deu certo. Sempre dá. O importante é que sempre dá. Sempre dá. E eu tô muito feliz, né? Pela sua carreira. Quero te parabenizar novamente, né? E eu vou realmente seguir essa linha do nosso amigo Brando Oliveira. Fenômeno da comunicação. Né? Muito obrigada pela generosidade. Sou muito feliz por ter a alegria de conhecer pessoas como vocês, pessoas do bem, que são ótimos profissionais, referências aqui na nossa cidade, em toda a região. Poder partilhar e ter essa troca de experiência é o que me faz ter ainda mais garra e me inspirar em pessoas como vocês. Eu falo aqui mesmo, assim como já falei também atrás das câmeras. É muito gratificante e gera ainda mais acolhimento. Não tem preço que pague isso. Estamos nessa série de comunicadores e hoje, né, recebemos aí a ilustre jornalista Beatriz Regiane. Muito obrigada mais uma vez, Cole, pela honra de estar aqui no estúdio. Estou encantada pelo espaço. Eu que sou apaixonada pelo universo audiovisual. Te parabenizar por todo o trabalho aqui no Estúdio Mídia Oeste, no Portal Jandira. Foi uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a você também que esteve conosco nesse vídeo e que você acompanhe os demais vídeos aí nessa série com os comunicadores da nossa cidade. Um abraço e até a próxima.